Hello Super, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje, nesse quadro de Supers, eu trouxe uma convidada muito especial. E para mim falar um pouco sobre a formação dela, eu vou ter que ler aqui. Mas ela também é mãe, ela é esposa, empreendedora, uma mulher amiga de Deus. E ela, no Brasil, formação, administradora de empresas com habilitação em comércio exterior, pós-graduada em administração e marketing, MBA em Black Belt pela Universidade de São Paulo e por aí vai. É uma extensão Fernanda Pontoni. Vocês vão ouvir o testemunho e a história da Fernanda e eu já peço para vocês, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo porque tem vídeos novos toda semana agora para vocês. Então, Fernanda Pontoni com vocês hoje aqui. Eu espero muito que vocês curtam o que nós vamos conversar nesse bate-papo maravilhoso. Fernanda, se apresenta agora para as pessoas do meu canal Supers que está começando agora. Como foi para você essa transição de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos e recomeçar? Sim. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Ana. Tô muito lisonjeada. É muito carinho aqui, viu, gente? É frutinha, é aguinha, é tudo. É uma produção, assim, coisa profissional mesmo. Acho que quem não segue tá perdendo. Já tem que começar a seguir já pra ontem. Obrigada. Bom, na verdade, a minha história com os Estados Unidos, ela vem desde 1997. Uau. Foi o meu primeiro ano que eu vim para a América, especificamente aqui para Orlando, para a UCF, a University Central Florida, e eu vim como bolsista para fazer um curso de marketing. Isso em 97, então eu era bem novinha, tinha uns 19 anos. Aí me apaixonei pela América. No ano seguinte, eu ganhei de novo essa bolsa de estudos e eu vim em 98 estudar. Nessa ocasião, eu fui convidada pela UCF para ficar aqui, transferir o meu college, né, como eles chamam, fazer o transfer do college do Brasil para cá. E eu ia ser bibliotecária e com o trabalho da biblioteca na faculdade, eu ia pagar minha moradia, né, naquelas moradias bem americanas mesmo, dentro da UCF. Mas eu era a filha mais nova, de uma família super simples, meu pai era confeiteiro, minha mãe dona de casa. E eu nunca vou esquecer disso, porque eu ligo pra minha mãe e falo: mãe, recebi essa proposta, esse convite. Minha mãe falou: isso não é pra você. Vem embora, porque tem conta pra pagar, tem coisa pra fazer. E eu obedeci. Mas, antes de sair daqui dos Estados Unidos, frustrada, não vou mentir, frustrada, porque eu falei, era o sonho da minha vida vir pra cá. Eu orei muito pra Deus e eu falei: Senhor, eu vou voltar. Mas eu falei isso com uma veemência, com uma vontade tão grande, que 20 anos depois eu imigrei, já casada, Sim. com 2 filhos. A Isabela tinha 7 meses, o Thiago 6 anos. Nossa. E eu me joguei achando que tudo ia ser muito fácil. Eu achei que o mundo da Disney tava me esperando, assim, sabe? A Cinderela, os Ah, Mickey. Cinderela, nossa, que tudo ia ser, assim, um mar de rosas, né? Aquilo que a gente vê, né, no YouTube, aquilo que a gente vê na internet. Eu falei, claro que vai ser essa bênção. E eu vim pro meu marido empreender. Eu tenho 7 anos de América, né, que eu cheguei em 2015, mas eu vou dizer que os 3 primeiros anos meus aqui, eu fui mãe, dona de casa, esposa, e eu me anulei, né? Eu andava de chinelo, camiseta, calça jeans, shorts. Era isso que eu queria chegar no ponto para perguntar para ela. Porque nesse canal de Supers, o intuito é justamente mostrar para vocês mulheres, para vocês mães que moram aqui nos Estados Unidos, que a gente passa essa fase que a Fernanda vai falar agora pra vocês, porque ela passou, mas como ela agora deu start pra recomeçar e seguir uma nova... Como você encontrou esse propósito? Então, Ana, em meados de 2017, acho que foi um divisor de águas na minha vida. Chegamos aqui com um visto de investidor, que era o visto E2, meu marido era italiano, então ele entrou aqui com esse visto, mas ainda não dava o green card. E aí nós entramos com o visto EB2 de habilidades extraordinárias, o Leandro é engenheiro. Então, em 2017, recebemos aí o nosso tão sonhado green card, depois de 1 ano e 8 meses, né, do tempo de aplicação.
foi até que rápido. E aí eu me vi com uma permissão de trabalho, né? Que eu acho que é o primeiro start. Eu falo, então agora eu posso trabalhar, tô solta, tô livre. Justamente nesse momento eu me vi o quanto eu tinha me anulado. Eu dependia do meu marido pra tudo. Eu não tinha senha do banco, eu não sabia preencher um cheque, eu não sabia quanto que a gente tinha na conta corrente. Vergonha. Assim, eu tava com vergonha. Eu vivia pra igreja, que eu sempre fiz muito trabalho voluntário, vivia pros meus filhos e vivia nos parques. Cadê aquela mulher, né, lá? Aquela lá que gerava renda, né, que era diferenciada. Onde tá? Então eu fui lá dentro buscar essa mulher, né? Porque a imigração, ela te faz passar por vários processos, né? Então eu via o meu marido empreender, que não é fácil, empreender no país mais capitalista do mundo não é. Aqui, eu sempre falo isso, no Brasil a gente pode ser qualquer coisa. Aqui, você tem que vestir a sandalinha da humildade, dar 10 passos para trás, entendeu? Porque eles são uma big potência? Não é só por isso. Primeiro porque a gente não domina a cultura, segundo que a gente não domina a língua, segundo que a gente não domina a forma de mercado. O Google aceita tudo, hoje, né, as redes sociais, enfim, a gente tem muito mais conhecimento, a gente pode ler. Então foi aí, em 2017 para 2018, que através do LinkedIn, uma empresa americana do mercado de finanças me ligou e pediu para eu fazer uma entrevista. E cheguei lá, eu precisava fazer uma prova do estado, tipo como se fosse um concurso público. Sim. Né? As licenças que eu tenho hoje é equivalente como se fosse um concurso público. Então, eu tenho que passar numa prova do estado, nesse caso aqui da Flórida, onde a gente reside. E eu achei que era fácil. 7 vezes eu fiz a prova, 7. Número da perfeição, né, diz a Bíblia. Uau. Foram 7 vezes que eu estudava, ia fazer a prova e não passava. Só que nesse momento eu comecei a perder a credibilidade até com meu esposo, né? Porque ele dizia assim, mas que coisa é essa que você vai fazer outra coisa então, vai mudar, né? Eu vou poder tornar as pessoas assim melhores financeiramente. Na minha primeira entrevista eu já entendi, Ana. Parece que eu já... Falou, esse é meu propósito. Eu entendi o chamado, o propósito, eu falei, eu vou. Depois que eu passei nessa prova, que levou aí bem que uns 7, 8 meses, que eu consegui finalmente a licença, eu passei 1 ano e 9 meses nessa empresa sofrendo. Mas eu sofri muito, eu sofri preconceito, eu sofri assédio moral, né? Imagina, né? Passei por essas coisas. E lá era uma empresa, assim, de venda. Então era um rolo compressor, era um negócio assim... E eu nunca vendi nada. Então, quando eu me deparei com aquilo, eu falei, ai, Senhor, não é aí. Mas aí é que tava todo o X da questão, porque eu precisava passar por tudo isso. E aí eu fui convidada, né? Uma pessoa me conheceu dessa empresa que eu estou hoje, e ela falou, vem pra cá. Você não precisa ficar sozinha na empresa americana, entendeu? Tem um grupo de brasileiros fazendo isso. E aí foi quando eu conheci a Five Rings Financial, que é a empresa que eu represento hoje. E aí eu me encontrei, né? Fernanda, e conta pra nós... Como foi para você que estava ali trabalhando com o americano e trabalhar com os brasileiros? Porque aqui a gente trocou uma ideia antes de começar o nosso bate-papo sobre essa dificuldade, né? Que você tinha uma certa dificuldade, um preconceito aí para ir para o público brasileiro. Sim. Como que foi esse romper aí? Então, eu acho que o universo, ele conspira, né? O universo, ele conspira e a gente tem que prestar atenção nos sinais. Exato. Então, eu não fui diferente da grande maioria que imigra, que chegava aqui e falava assim, não fala com brasileiro, hein? Não se relaciona com brasileiro. Brasileiro, né? Exatamente. Mas aí, a gente para e pensa, peraí, o que eu sou? Eu sou brasileira. Onde eu nasci? No Brasil. Tudo bem que eu decidi imigrar, decidi, né, vir para um outro país... Mas escuta, é tão bom falar no nosso idioma. Verdade. É tão bom, sabe? Então eu acho que a vinda para esta companhia, que é americana, detalhe, é uma companhia americana que tem 20 anos nos Estados Unidos. Que legal. E que tem uma divisão de brasileiros chamada Brasilionaires. Os americanos que puseram esse nome, Brasilionaires.
Os Brasilionários, a gente tem uma frase que a gente usa pra tudo, um mantra, tá? E eu vou olhar bem pra câmera agora, produção, porque, ó, presta atenção, é pra você, ó. Transformar a comunidade brasileira na mais rica e próspera dos Estados Unidos. Essa frase, esse nosso mantra, ele é tão forte, Ana, porque por trás dele, sabe o que tá? A quebra do paradigma de que brasileiro não tem que confiar, do que brasileiro não presta. Não, gente, o bem sempre vence, a corrente do bem tem que vencer. Sim. Então, assim, eu tô sendo tão agraciada, eu tô recebendo tantos presentes com amigos brasileiros, né? Porque a carreira faz com que a gente tenha muitos amigos. Eu tenho vários profissionais nos Estados Unidos inteiro, brasileiros, que fazem o que eu faço. Que a gente se fala todo dia, a gente troca figurinha. Um ajuda o outro a atender cliente, acredite. Compartilha experiências, a gente compartilha. Então, assim, é muito lindo. Eu acho que a gente tem que dar a chance. Primeiro que a gente tem que se perdoar por esse ato falho de dizer não vou me relacionar com brasileiro. Verdade. Né? Acho que é a primeira coisa. Sim. E depois aprender a respeitar, porque nós somos extremamente criativos. Nós somos muito diferenciados e somos prósperos. Então, eu acho que é essa a grande chamada que a gente tem aqui como imigrante, entendeu? Usar esses 3 pilares e fazer a diferença aqui nos Estados Unidos. E eu tô muito feliz, né, de trazer justamente a Fernanda para falar desse ponto, porque a união faz a força, né, Fernanda? Muito. E outro ponto que eu trago aqui para vocês é sobre a nossa posição de mãe e a nossa posição de empreendedora profissional, porque a gente tem que ter uma balança para dividir isso e mais os desafios do nosso esposo, do nosso dia a dia. Então eu quero perguntar para a Fernanda como ela lida com isso e como foi também, assim, até ela conseguir conciliar tudo isso. Uau! Não foi fácil, tá? Mas depois da tempestade vem a bonança. Quem já ouviu essa frase? Sim. Ela existe, é real, é verdadeira. Bom, primeiro que assim, quando eu decidi gerar renda, né? Porque eu não achava justo depender do meu marido pra tudo, e cada dólar que eu tinha que gastar, eu tinha que perguntar se eu podia. E isso não tem a ver só com a questão de submissão, mas eu acho que tem a ver com a questão de empoderamento e respeito. Eu sei que tá escrito lá na Bíblia, a gente sabe disso, que o marido é o provedor, né? Mas eu tava vendo meu marido envelhecer demais, porque a responsabilidade 100% em cima dele, de sustentar ele, a mim e mais os nossos filhos, eram 4 bocas e só um trabalhando, só um gerando renda. Então eu precisava fazer alguma coisa. Isso que me deu Te deu o gás, falou, eu preciso, eu vou agir. Tipo, cara, vai-te embora. Se vira, entendeu? Você deve ter alguma coisa aqui nesse país que você é boa. Sim, não é possível. No Brasil você desenvolvia, por que aqui não, né? Né? Por que não? E eu acho que vai muito também do fator que a gente se acomoda. Né? Então a gente fica acomodada. Sabe a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, então eu tô mãe, eu tô dona de casa, aí a gente engorda, entendeu? Aí a gente vai deixando de se cuidar, aí a gente vai se perdendo aí na rotina do lar. Então, assim, eu vou falar pra você que não foi fácil, Ana, não foi, porque a Isa era pequena ainda, né? E eu fui com a minha filha muitas vezes atender cliente. Eu fui. Eu levava a Isabela. E aí que eu falo que é a parte boa da América. Gente, isso que é ser resistente, né? Ter um objetivo e ir atrás. E sem ter desculpas, vamos dizer assim, né? Não. Eu lembro que eu levava o iPad, não me julguem, tá? Porque nessa hora, né, a tecnologia é bênção. Então, eu levava o iPad, levava a comidinha, as coisinhas dela, ela ficava ali no cantinho e eu ia atender os meus clientes, sabe? Mas eu não consegui gerar renda logo do início. Certo? Exatamente. Então, o marido investia na minha carreira, então eu tinha que me vestir bem, porque você vai falar de finanças usando chinela havaiana? Não tem como, né? Não dá. Então, a gente tinha que estar vestido adequadamente. E eu ouvia sempre o meu marido, né, dizer assim, mas quando que vai entrar dinheiro? Mas quando vai entrar dinheiro? Porque a gente só tá dando e não tá recebendo. E é uma pressão nessa hora, né? Uma pressão muito grande. E fora que muitas vezes eu deixava de ser mãe, deixava de ser esposa, deixava de ser dona de casa,
para atender as outras pessoas, né? Outras famílias, outros indivíduos. Então, eu não vou... Hoje é muito fácil eu poder sentar aqui no teu sofá e dizer assim, ah, foi super tranquilo. Não. Eu tenho que valorizar os momentos que eu não dormi, os dias que a minha casa ficou bem bagunçada, os dias que eu queria muito ter uma pessoa para cuidar dos meus filhos, fazer uma comida e eu não tinha, né? E foi daí que eu fui aprendendo também a deixar de ser orgulhosa. Sim. E aprender a pedir ajuda, né? Então, ligar para um vizinho, sim, sabe? Para uma amiga, pedir para ficar umas 3 horas com seus filhos para você poder desenvolver. Eu acredito que aqui a gente realmente tem que falar, eu preciso de ajuda. A gente não pode se prender assim, falar assim, não, eu dou conta sozinha. Não. Quando a gente pensa que dá conta sozinha, a gente começa a se recluir e é onde a gente sofre mais ainda. Sim. Né? Porque sofrer e o processo de dificuldade, ele é natural. Mas quando você não estende a mão para aceitar uma ajuda, aí fica muito mais difícil, eu acredito. E outra, né? O fato de você receber ajuda, muitas vezes você se depara com experiências até mais duras do que você está vivendo e até mais dolorosas. Então, isso às vezes te faz assim, meu Deus, por que eu tô chorando? Entendeu? Tem gente passando muito pior. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E eu acho que faz parte. Eu ouvi de umas amigas, eu fui agora pro Brasil em janeiro, e aí a gente tava conversando, tal, não sei o quê, e aí uma delas falou assim pra mim, por que você tá me chamando de Clarice? Você nunca me chamou de Clarice. Você tá muito gringa, você tá muito americanizada. Você não abraça. Cadê aquela Fernanda? Não é que a gente vai aprendendo a ser duro. Não é isso. É que a imigração, ela te traz muita resiliência. Sim. E a gente aprende a respeitar os limites literais. Exato. Né? A gente aprende. Eu achei tão engraçado o comentário dela. Ainda brinquei e falei, mas não é o seu nome? Clarice? Clarice. Aí eu não posso falar aqui, tá? Como a gente se chamava. Claro, não vou falar. Mas aí ela falou, você me chamava de tal coisa. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, não me pertence mais. Foi muito engraçado. Olha, mas isso aí que você comentou é algo assim, né? Que a gente vive esse momento de não tá aceitando ajuda. Às vezes a gente aceita ajuda e sofre porque a gente fala, nossa, eu não tô dando conta. Mas eu tive muitos momentos que eu fui confrontada em vai e faça, porque é você e você. Não tem quem faça por você. Tem situações que você tem que ir lá e fazer. Né? Por exemplo, assim, quando eu cheguei, eu tinha um medo de dirigir. Eu falava, gente, eu só vou sair de casa quando meu esposo for dirigir pra mim. E eu com criança pequena, então eu tive que romper esse medo também. E eu vou ter que ir lá e fazer. Ah, eu preciso ir no contador. Eu vou ter que ir lá e fazer. Eu vou ter que ir para a escola fazer cadastro de filho. Eu vou lá e ter que fazer. Então, assim, tem coisas que você não pode ficar se vitimizando pelo momento difícil que você está passando, porque é a sua posição, é a sua postura de decisão e de ir lá e fazer, né? Sim. Tá tudo relacionado ao poder da ação, né? Da atitude. Eu gosto de usar um termo que eu aprendi no Brasil quando eu fazia coach, que chama chá. Conhecimento, habilidade e atitude, né? Sim. Então, você tem que sempre buscar o teu chá, né? Sim. Você tem que buscar conhecimento, porque o conhecimento, ele vem através de livros, sim, através disso que você está fazendo, você está passando, propagando conhecimento para as pessoas, exato, através desse programa, super importante, por sinal. A habilidade é o poder que a gente tem de fazer coisas. Isso também a gente aprende. Aprende. Né? Exato. A gente aprende a ser habilidoso, aprende a dirigir. Isso. A gente aprende a cuidar da contabilidade. A gente aprende a cuidar das finanças. Agora, a atitude é binário. Ou você tem, ou você não tem. Entendeu? Não adianta. Não adianta ter conhecimento, não adianta ter habilidade, se você não vai pra ação. Isso, exatamente. Entendeu? O que aconteceu comigo foi justamente isso. Eu, na fase que eu comecei a ficar só dentro de casa, nessa fase inicial, quando a gente chega nos Estados Unidos, a mulher com filhos pequenos, né, que eu digo, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso deixar a minha mente se afogar, se corromper. Eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu me perguntei. Eu comecei a buscar conhecimento
conhecimento de livros, conhecimento no YouTube. Eu ia fazer algum serviço dentro de casa, lavar uma louça, já colocava ali autoconhecimento, sabe? Eu quis me desenvolver. Eu falei assim, eu tenho que aproveitar esse tempo, e comecei e juntei vários cadernos de tudo que eu fui aprendendo, de coisas que antes eu não sabia. Então isso me deu uma força, porque eu falei assim, vai chegar uma hora que meus filhos vão crescer. E aí eu quero estar por dentro também, eu não quero estar isolada, porque se eu me isolar, eu vou ficar distante da sociedade, eu não vou saber o que está acontecendo. Isso é muito legal, Ana. Então, isso é muito legal, porque realmente, assim, a casa, os afazeres, eles te dominam. E você sabe que eu uso muito isso em finanças, né? Eu falo que a gente tem 3 principais pilares dentro das finanças para você se tornar bem-sucedido. É o tempo, o como você gera renda e como você faz esse dinheiro trabalhar para você. E o tempo, desses 3 fatores, o tempo ele é o único que você não pode perder. Porque o dinheiro, ele vai e volta. Os juros compostos, a renda passiva, hoje pode estar bem, amanhã pode estar mal. Mas o tempo, eu não tenho como comprar tempo. Então, assim, não importa em que momento você esteja vivendo, você pode recomeçar. E você pode sim fazer uma história profissional linda aqui nos Estados Unidos. E por isso que eu quero que você fale, Fernanda, também sobre a parte financeira da mulher. Porque a mulher dentro do lar, ela pode administrar o lar, cuidando da parte financeira e trazendo esse autoconhecimento enquanto ela está sendo mãe. Até aquele momento que ela pode, então, passar da fase que ela fala, não, agora eu consigo dividir o meu momento de mãe e empreendedora. Porque vai ter esse momento que a gente não vai conseguir dividir. Ou vai ter o momento que a gente vai querer parar e desistir. Porque certamente você pensou em desistir em algum momento. Mas aqui está você contando essa história linda. Então, fala para as mulheres, para as mães, um conselho, uma dica que você daria para que elas persistam, para que elas não desistam, para que elas lutem, né? E descubra esse valor que elas têm, a gente vem num processo, né? Hoje a palavra é muito comum falar sobre empoderamento, né? A mulher empoderada, né? A mulher. Eu vou dizer que ao longo da minha carreira, eu sempre fui até machista, porque eu sempre trabalhei muito com homem. É engraçado, eu tenho fotos assim que eu tirava, a gente ia para as reuniões, eu tirava foto dos sapatos. Aí você via todos os sapatos masculinos e tinha um meu lá, assim. Geralmente era uma onça, era um colorido, né? A mulher hoje, eu vou dar dados para vocês entenderem a importância que nós temos nas mãos de transformar a nossa vida financeira e até buscar o respeito dos nossos filhos e dos nossos esposos ou dos familiares, tá? Primeira coisa é que a mulher, ela vive o pay gap, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, vai aí no Google, pay gap, que é em inglês, né? Mas é a diferença de salário. Então, se você pegar a Fernanda, consultora financeira, com o Zezinho, consultor financeiro, ainda o Zezinho, consultor financeiro, ele vai receber mais, ele ganha mais, ele vale mais do que a Fernanda, consultora financeira, tá? Isso eu tô falando nas corporações. Isso pelo fato de você ser mulher? De eu ser mulher, pelo fato de ser mulher, tá? Graças a Deus, a carreira que eu escolhi, que é ser um profissional independente, não existe isso. Então, existem mulheres ganhando muito dinheiro, se diferenciando demais da conta, mais do que os homens, porque é uma carreira que te traz a liberdade financeira, tá? É uma carreira que você é dono do seu negócio. Então, o seu negócio vai prosperar se você sair todo dia da sua cama e fazer acontecer. Então, o pay gap. Então, isso ainda é um fator que nos coloca um pouquinho atrás financeiramente falando. O segundo fator é a geração sanduíche. Sanduíche? Como assim? Você se acha sanduíche? Como assim? Eu não entendi. Não? Não. Você é a mulher sanduíche. Sabe por quê? Você é mãe, você é esposa, você é dona de casa, você é nora, você é empreendedora, você tá em vários papéis, tudo junto ao mesmo tempo. Isso, um mix. Quando que é a Ana Paula? Quando que é você sozinha na essência?
entendeu? Sim. A geração sanduíche é aquela que a gente tá sempre entre uma coisa e outra. Então, eu tô ali sendo mãe, né? A Ana tá sendo mãe dos meninos, mas ao mesmo tempo ela tá tendo que ser esposa, mas ela tá ali no meio. Cadê a Ana figura? Você entende o que eu tô falando? A mulher, ela financeiramente, em algum momento da vida, ou ela vai ter que gerar renda para cuidar dos filhos, ou ela vai ter que gerar renda para cuidar dos pais que estão envelhecendo, ou de um irmão, ou do marido que adoeceu e ela vai ter que suportar. Verdade. Entendeu? Porque, ó, deixa eu falar. O marido, ele pode ser o provedor, sim, mas ele não é invencível e nem imortal. Nós não somos imortais. Concordo plenamente. Então, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de gerar renda, é muito importante que a mulher tenha o papel dela financeiro. Não importa, gente, se é 1 ou 1 milhão, se é 100 ou se é 1000, mas que você tenha o poder de gerar renda, porque já imaginou se acontecesse alguma coisa hoje com o provedor da família? Exatamente. E é onde entra o que eu achei muito interessante, que é o seu trabalho, que é a parte financeira, a educação financeira. Sim. Que, assim, procurar o seu trabalho para poder te ouvir e pegar esse auxílio, ter esse conhecimento, vai fazer com que a gente poupa algumas dores e algum sofrimento desde que a gente traga esse conhecimento. Porque essa parte que você disse que o homem não é invencível, gente, isso é real. Eu sempre falo assim, e se... Porque tem o e se, né? E se você perde o seu esposo hoje? Como seria na sua vida? A parte financeira e as demais. Mas essa parte da financeira, eu acredito que seria para a mulher que está ali parada, literalmente, sem buscar um pouquinho de autoconhecimento, ela vai se desmoronar. Sim. Ela e os filhos, provavelmente. E você sabe, Ana, é muito fácil a gente encontrar desculpa. Sim. Tá? O universo, ele conspira para o bem e para o mal. Então é muito fácil para o ser humano dizer assim, meus filhos são pequenos, eu não tenho com quem cuidar, o meu círculo de amizade não é grande, eu não confio nas pessoas. Vamos, vai, a gente pode passar a tarde aqui, ó, falando das... né? Mas e aí? E o seu mindset? Tua cabeça, né? Como é que tá a tua cabeça voltada para isso? Você tá se dando chance de conhecer pessoas? Conhecer, convidar, encontrar. Sim. Convida, conhece alguém, sei lá. Você vai na igreja, você vai na porta da escola do seu filho, você vai no supermercado, você vai na fila do banco. Eu não sei, entendeu? Mas assim... dá chance de você ouvir histórias, de você conhecer pessoas, de você poder ajudar e ser ajudada, entendeu? Sim. Porque isso faz toda a diferença na tua vida, nossa. Então é isso, mulheres, olhem, ocupe a mente de vocês, busque autoconhecimento, busque ajuda na parte financeira, em todas as áreas da sua vida. Aquele momento que você tá ali achando que você, ó céu, ó vida, né, aquelas... coisas, você tá tendo ali naquele momento com o seu filho amamentando, não sei a parte, o processo, qual a idade do seu filho e tal, mas você sempre vai ter aquele momento. Gente, sabe o que eu fazia às vezes? Quando eu tava bem cansada e exausta do dia a dia, eu entrava pro banheiro, porque eu falo que é a parte do dia assim, que a mulher respira, é na hora do banho ali, você coloca uma música e relaxa. Mas durante o dia, nos afazeres, dentro do carro, quando você vai levar seu filho na escola, ou quando você está lavando a louça, ou fazendo a comida, você pode estar buscando autoconhecimento hoje, porque a internet, ela possibilita isso. Com certeza. Tem muita coisa boa, se você puder preencher a sua mente com essas coisas boas de autoconhecimento, é uma dica que eu deixo pra vocês. Porque se você simplesmente olhar e querer falar assim, não, mas pra ela é mais fácil, mas isso, e querer comparar a sua vida com a outra, aí você vai ficar... deixando o tempo passar e a sua mente vai estar só ocupada em falar, não, pra mim não, não, pra mim, e aí não é pra mim, é falar, não, eu vou me posicionar, eu quero colocar a minha mente pra pensar coisas boas e aprendizados, né, Fernanda? Sim. Você tocou num ponto muito importante, que é a comparação. Sim. Outra coisa, a mulher, ela já é competitiva desde que nasce. Né? A gente já é competitiva desde que nasce, ou porque a gente tem as coisas mais pinks, ou, né, ou o cabelo maior, ou o brilho maior na roupa. A gente já nasce num mundo muito competitivo. Então a gente tem que aprender a olhar para a mulher, e isso também os brasilionários, a gente fala muito isso, né?
de transformar a comunidade brasileira na mais rica e na mais próspera, mas também na mais unida. Então a gente tem um evento que é de mulheres, que chama Mulheres e Riqueza, só vai mulher. Esse evento, pra mim, ele é muito especial, não só porque eu tô propagando a educação financeira, que eu dei umas dicas aqui da geração sanduíche, do pay gap, mas ele é muito legal porque eu consigo reunir mulheres Sim. de diversos níveis sociais, com diversas histórias, e elas se conectam. E elas se conhecem, e elas viram amigas, e elas aprendem sobre finanças, e elas voltam para casa dizendo assim, eu posso. Eu tenho uma consultora financeira, gostoso, né? Eu tenho uma consultora financeira, quando você estava falando quem, né, não inventa desculpa, É. lembrei dela agora, não sei se eu posso, né, eu queria dar esse depoimento para vocês. Eu só não vou usar o nome dela, né, porque eu não sei se eu posso, porque eu não pedi autorização, mas assim, a hora que ela vê, ela vai saber que é dela. Ela acabou de ter o terceiro filho. E o terceiro filho, ele é especial. Ele é Down, ok? Quando ela tirou essa licença, ela estava com o segundo filho, bebezinho, de meses. E ela falou, Fê, eu quero fazer o que você faz. Ela era minha cliente. E aí ela falou, meu Deus, você fala sobre isso muito apaixonado. Ela foi blindar a família dela, porque ela se deparou nessa situação do tipo, ei, e se meu marido bater com as botas? Sim. O que eu vou fazer com os dois pequenos? Porque às vezes a gente não pensa isso, né? Foi Mas tem assim- que pensar. Pois é, foi assim que eu a conheci. Aí eu fiz, né, a proteção dela, do marido dela, tudo. E aí ela falou, Fê, eu quero fazer o que você faz, eu quero ajudar mulheres. Falei, então bora tirar a licença, eu vou te ajudar, vou conduzir tudo. Quando ela tira a licença, ela descobre que estava grávida do terceiro filho. Mas se não bastasse isso, o terceiro filho veio com síndrome de Down, Uma criança especial. que ia requerer muitos cuidados dela. Então eu falei, fulana, faz o seguinte, tira esse tempo para tua gestação. A gente continua se falando, a gente continua, eu vou te ajudar da forma que eu puder, mas assim, dá esse tempo pra você, porque pra ela foi um choque muito grande. Ah, imagina, né? Só se colocar no lugar dela um pouquinho. O Matheus tava com 15 dias, ela me liga. Eu preciso voltar, Fê, eu tenho que voltar. E ela assim, no vídeo, amamentando, eu preciso voltar. E eu falo, que bênção que é essa carreira, porque ela é uma carreira que você pode fazer part-time, full-time, e você pode estar dentro de casa, período integral ou não. E ela tá conseguindo se desenvolver, Olha. mesmo tendo 3 filhos com deficiência de Down. Então, ela pra mim é inspiração, porque a gente tem o dia que a gente não tá afim. Exatamente. Né? Todas. Quem não tem, né? Me julguem, eu tenho. Só que quando eu tenho esse dia, eu abro o olho, em quem que eu penso? Eu penso nela. Que eu falo, cara, certamente ela deve estar sambando nas canelas agora lá de manhã, entendeu? Entre um TT e outro, entre uma coisa e outra, e ela tá pensando como gerar renda, como fazer a diferença na vida dela e da família. E eu aqui, tipo, não, bora lá. Bora lá, exatamente, mulheres. Então, olha, se você tem mais interesse, porque eu acredito que vocês amaram esse bate-papo, eu ficaria aqui por horas conversando com a Fernanda, que gostoso isso, gente. Mas se você tem interesse em saber mais, né, Fernanda, sobre o assunto, vocês vão seguir a Fernanda lá nas redes sociais dela, pode procurar no Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo, produção, pra vocês acessar ela. E vai, gente, tem esse conhecimento, porque eu tô trazendo aqui pra vocês também um planner financeiro, porque a ideia da mulher no lar, da mulher que trabalha, da mulher que não trabalha, entre aspas, né, porque a mulher, ela acha que ela só trabalha se ela tiver uma profissão fora. Imagina. Entendeu? Mas tudo depende do seu contexto, vocês não podem cair no nível comparação. Mas eu digo o seguinte, se você tem algo que você tem desejo no seu coração, vai plantando, porque quando chegar o momento de florescer, igual a amiga da Fernanda que agora tá, né? Ela teve o período da gestação, tudo, mas ela tava com isso em mente, que ela queria essa carreira, ela determinou, com o filho, com os processos que ela passou, mas ela sabia que ela ia alcançar isso porque ela colocou aqui na mente.
E Deus, ele dá força pra gente. Se a gente, né, colocar, Senhor, em primeiro lugar, tu conhece o desejo do coração, me dá força. Eu sei que não vai ser fácil, vai ter muitos desafios, mas eu quero isso. Então, procure, Fernanda, procure entender dessa área financeira, porque eu acredito que é muito importante. Deus, família e finanças, né? É um ciclo, assim, que tem que fazer parte. Nessa ordem. E a gente tem que entender que nós, mulheres, temos um papel importante. E a gente pode fazer diferença, né, Fernanda? Você quer acrescentar e deixar mais algum recado? Bom, primeiro agradecer, né? Primeiro agradecer a Supers e a Supermaster. Mas você sabe, a dona de casa, ela vale 120 mil dólares por ano. Você sabia, produção? Não sabia, né? A produção não sabia, ele falou que não. Sabe por quê? Olha só, se a dona de casa deixa de existir, o marido, ele não pode deixar de trabalhar para gerar renda, para cuidar dos outros afazeres. Exato. Então ele vai ter que colocar a que lava, a que passa, a que cozinha, a que leva e busca na escola, né? Porque a mãe também aqui, ela é terapeuta, ela é manicure, ela é pedicure, ela é cabeleireira. Então a gente vale 120 mil dólares por ano. Anotem isso, viu, homens? Ó, mulheres, compartilhem com os maridos esse final aqui, ó, porque é isso aí, ó, que a Fernanda tá falando. Entendeu? É um valor. Então não se menospreze. Você não é, você está. Exato. Entendeu? É situacional. Se eu pudesse terminar hoje assim, eu diria aqui, ó, Supers, vocês não são, vocês estão. Amém. Busquem o chá, conhecimento, habilidade, atitude e ó, vai, que é igual a minha hashtag, só vai. Só entendeu? vai. Pega e vai buscar o seu mundo, vai buscar teu conhecimento e se empodera, porque você é capaz. Isso aí, gente, foi um prazer e até o próximo vídeo. Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo pelo carinho, pelo seu conhecimento. Imagina. E por você compartilhar com a gente e com as mulheres também, que vai fazer diferença com certeza na vida delas.